Não, eu vou te contar uma coisa que eu nunca contei nos outros canais. Meu Deus, amo. Eu sou uma criança que eu fugi de casa por viver em violência doméstica, sabe? E por causa do diagnóstico do autismo, que não era um diagnóstico na época, eu era mais incompreendido ainda. Então, uma coisa que para mim hoje é catártico falar isso. Tem pais e mães que não são próprios para serem pais e mães. E a nossa sociedade é extremamente doente porque a gente tem uma família que é doente. Tem muitos lares que são doentes, sabe? Então, assim, a minha existência é uma existência de superação e que eu amo ela, porque o autismo me salvou. Eu sou muito romântico ao autismo. Então, toda a violência que eu passei, eu ia lá no meu canto, ficava no meu armário, no meu quintal, sozinho, me balançando, e aquilo me acalentava. Porque se eu tivesse vivido esse núcleo de infância violenta, de família violenta, eu poderia ter me transformado em várias marginalidades que tem por aí. Mas, Heitor, aí você me deu uma brecha para perguntar um pouquinho. Deve. Mas você fugiu de casa e foi para onde, amor? Eu fui pra rua. E a sua família não foi atrás? Não. E você é de que Se tem uma coisa que autismo é muito bom, é fugir, né? Ah, é? A gente é bom de correr. Tá. A gente é bom de correr. Tem que quando a gente faz... A primeira vez que eu fugi, eles me resgataram. Foram várias vezes. Foram várias vezes. Tá. E depois eu fugi de novo com 12, 14 anos. Que foi aí que eu vivi o mundo punk mesmo, né? Eu fui batizado. Eu não gosto muito de falar dessa minha história, mas eu peguei o punk nascendo em 77, né? E aí eu vivi aqui no Brasil, na rua, em 1980. De que cidade você é? Eu sou do Rio. Eu sou carioca, você acredita? Olha, você fugiu lá do Rio. Não, aliás, ele também é carioca. Os meus pais mudaram para São Paulo, que meu pai é funcionário público na época do Banespa. Então, eu saí do Rio com 4, 5 anos de idade. Fui criado por vós, por tias, porque eu era uma criança que eles não entendiam. Então, quem me criou foi minha avó e minha tia. E uma prima minha que eu amo muito, que é a Cláudia Werneck, né? Que eu ia passar meus fins de semana no sítio dela. Cláudia Werneck. Isso, escola de gente. Não tem nada a ver com a Tata Werneck. Eu falo que eu sou irmão. Outra tem coisa, a ver com a Tata Werneck? Ó, não faço isso, tá? A Claudinha e o Albertinho... Os pais da Tata Werneck? Sim, foram os que me criaram, são meus pais de infância. Fofo. Então eu tenho uma brincadeira com o Diego e com a Tatá, que eu sou irmão, mas eu não explano muito, porque a minha vida é minha vida, a vida da Tatá é a vida da Tatá. Então é a primeira vez que eu estou assumindo isso. Que interessante. Todo mundo me pergunta, eu nunca assumi. Porque é um trato que a gente tem familiar de não ficar falando, eu sou primo de Tatá. E, inclusive, quando uma vez cogitou, então vem cá, vamos gravar, eu falei, não, melhor não. Sabe? Porque são histórias diversas. Gente, imagina. Que honra, você não gravou com Tatá para gravar com Paula Ferreira, amor. Olha que honra. É que eu vejo a Tatá. Eu vejo a Tatá é família, né? Família. Então, é outra coisa. Entendo. Agora há pouco morreu a tia Vera, que é a avó dela. Melhor torta de nozes do mundo, que ela fazia uma torta de nozes que eu amava. E quando eu fui ali naquilo, eu vi uma família que eu nunca tinha visto, que eu não tenho esse núcleo familiar. Então eu vejo a Claudinha, a Tatá cantando, o Diego, o Albertinho, o cuidado e aquela homenagem. E foi a primeira vez que eu entendi um velório, sabe? Então a Tatá família, a Tatá é muito família. Ela né? Tem cara que parece. Mas é um assunto que eu não gosto de falar muito. Claro, e a gente já pode porque até pular. E aí você me conta, você fugiu e foi pra onde? Pra rua? Eu fui pra rua, aí eu vou dar uma resumida. Nessa rua, depois de um tempo, eu acabei descobrindo que tem uma cidade no interior do Rio de Janeiro que chama Pinheiral, que tem uma escola de agropecuária, em que a maioria são moradores de rua, que moram lá. Então você trabalha de manhã,
na escola e estuda à tarde, ou ao contrário, que é uma escola de agropecuária. E ali eu fiquei. Vocês já não tinham mudado aqui para São Paulo? Já. Mas daí você voltou para lá? Uhum. Gente, eu estava morando na rua. Uma criança praticamente. Eu estava morando na rua. Eu vou pontuar melhor essa história. Estava morando na rua, fiquei uns 3, 4 anos na rua. Fui adotado por uma travesti, fui adotado pelo Wilson, do Madame Satã. E aí, morando na rua, um dia a polícia matou todo mundo. Eu morava ali no Belas Artes. A polícia passou e deu tiroteio, isso era uma coisa super comum. Na segunda-feira à tarde. Quando você mora na rua, você já notou, as crianças de rua, elas só andam com crianças. Uhum. Elas normalmente... Teve o caso da Candelária, que foi também... Também, mas outro absurdo, porque uma criança de rua, ele não tem pai nem mãe, a criança fugiu de casa, normalmente ele foge de casa por violência. Uhum. Então, ele anda com crianças. Por quê? É evitado de pegar os órgãos, matam as crianças para pegar órgão para vender. Gente. Né? Pegam crianças para serem escravos sexuais. Então, as crianças se protegem. Você já reparou que criança de rua sempre está com outras crianças? Porque uma protege a outra. É mais fácil para pegar todo mundo, já faz um baldão de rim, não, porque a criança de rua é muito violenta. Ela é muito nervosa. Porque ela sabe que ali ela não tem pai nem mãe, ela não tem nada que defenda. E o pai e mãe que eram para defender, ela está na rua porque o pai e a mãe foram maus. Então você tem uma raiva interna. Né? E aí você dorme todo mundo juntinho, todo mundo... Porque um protege o outro. Sim. E eu, por ser um moleque... branquinho, olho verde, cheio de estereotipia, que na época eu me balançava muito, eu fazia muita coisa, eu era altamente protegido pelas pessoas. E aí eu dormia no canto e faziam como se fosse uma parede humana. Tipo uma alcateiazinha de lobos, né? Uhum. Então, quando passa muito playboy e fica mijando na gente, fica jogando coisas de carro, passa as crianças e joga lixo, sabe? Credo. A polícia sempre faz essas maldades com a gente. Aí eu morava ali no Belas Artes. Meu apelido na época era Lunático. Lunático. Porque eu vivia no mundo da lua, né? Então era lunático. Depois eu virei vampirinho. E eu falo isso porque esses dias eu passei ali no Belas Artes. Quando você vai em situação de rua, você marca teu território com alguma coisa. Está escrito lunático, ainda está lá. Que interessante. Na coisa, ainda tem mais de 40 anos e está lá. Tirei uma foto com isso. Você foi pro Rio. Antes disso, eu estava ali no Belas Artes. Tá. A polícia chegou e tirou todo mundo. Eu falei, não quero mais essa vida. Você não estava nesse bolo, lógico. Eu estava no bolo, mas eu sobrevivi. Pegou algum tiro em você, não? Não pegou. Pegou nos meninos. Ai, meu Deus. E aí eu decidi ir para Pinheiral, que em Pinheiral tinha essa escola de agropecuária. E lá, por isso que eu saí da rua e fui para Pinheiral. Em Pinheiral era uma cidade cheia de terreiro, de macumba. Cheio. E ali eu conheci o Pedro Paulo e a Dona Natália, que era a gente ia para os terreiros para comer. Né? Eu nunca bebi. E ali eu tive a minha primeira grande experiência com família, que até então Claudinha, tia Lila e Mariquinha cuidavam de mim em feriados ou quando eu fugia de casa. Na readaptação de voltar. Mas eu nunca fiquei ali com eles muito tempo. E ali eu fui adotado pela Dona Natália e Pedro Paulo, que foi minha primeira grande família, né? Que foram um casal de pessoas negras. Eu morei numa palafita no Rio Paraíba, sabe? Aí eu fiquei ali. Aí um dia a minha mãe veio, me iludiu, me pegou de casa, pediu para eu voltar para casa. Caí na besteira de voltar e voltou toda a violência de novo. Aí eu fugi de vez. E aí começa a história do Heitor, punk, escola de divinos, começa um monte de coisa. Eu nunca contei isso, hein? Olha, eu amei isso. Gostei muito de você ter contado. Principalmente porque eu acho que isso também é libertador. Eu não sei você, mas eu acho libertador quando você conta dores da sua vida e
Na verdade, Paula, eu sempre fiquei pensando muito em expor minha família, né? Porque eles são vivos. Seus pais estão vivos. Mas hoje em dia eu fico pensando numa coisa assim, eu fui tão... Você sabe que assim, eu peguei meu laudo de autismo, virei para o meu pai, levei para ele, e ele falou assim, eu tenho 84 anos, não tenho que entender mais nada. E minha mãe falou assim, autismo está na moda, né? Eu falei, gente, eles não são pais e mães. Então eu tenho que mostrar que existe esse tipo de pai e mãe. Eu posso fazer uma pergunta? Deve. Passando um paninho para o casal, e se eles também têm e nunca foram diagnosticados? E aí eles também não vão ter esse entendimento? Não tem, porque o meu autismo, eles são primos de primeiro grau. O meu é uma mutação genética, não é de família. Porque o autismo é genético, ou é uma mutação. O meu caso é uma mutação. Mas eles não podem ser genéticos? Todo mundo é neurodivergente, certo? Eu entendo que todo mundo tem os seus problemas e tem as suas demandas. Mas o que eu vivi foi uma agressão, foi um núcleo familiar violento. É diferente. E continua sendo violento. E aí eu fui discriminado. É muito louco, né? Porque eu sou reconhecido pelo Brasil e por fora. Sim. Né? Como criador, como estilista, como autista, como produtor da parada, virada cultural, festa, projeto Luxúria. Eu sou muito. A minha família não me reconhece. Eu tenho irmãos que têm filhos que não sabem que eu existo. Eu sou discriminado. Tipo, você tem sobrinhos que não sabem da sua existência? Não sabem da minha existência. Quer fazer uma ligação? Não. Não, tá. E aí eu acho muito gozado, e por isso que eu gosto de falar hoje em dia, porque é um exemplo, existe a discriminação pode estar numa família de classe média branca. Claro. Sabe? Aliás, só está na classe média branca. Só está, né? Porque é uma família hipócrita. Sim. Né? É uma infelizmente, eu não é uma discriminação religiosa, mas os ranços católicos e cristãos são os que mais albergam esse tipo de situações de famílias. Né? E aí eu nunca pensei em expor eles por entender limite, mas hoje em dia eu falo, não, se eu luto tanto contra a discriminação, contra a hipocrisia, contra isso, eu tenho que falar e eu tenho que assumir o que eu vivi. Então hoje não é catártico, um novo Heitor está vindo. Claro. O Heitor que assume que saiu de um lar com violência doméstica e que não acredita na violência doméstica. Como que tá a sua cabecinha hoje? Mas eu acredito no chicotinho, tá? Eu adoro um chicote. A gente vai chegar nisso. Como que tá a sua cabeça em relação a isso com a sua família? Tipo, você perdoou? Você faz terapia? Eu faço terapia por causa do autismo, eu tenho o que fazer bastante. E aí você coloca isso né? Mesa, a gente põe, mas assim, não é perdão. O que eles fizeram, se tivesse o estatuto de criança e do adolescente, eles seriam presos. Uau! Né? A criança é protegida pelo Estado. Você não pode sofrer o que eu sofri. Eu sofri muito por ser autista, como não sabiam. Nesse lado, eu consigo entender, porque não existia esse laudo. Sim, até porque nem você sabia que você era. Então, eu era uma pessoa... Eu sou daltônico. Ninguém nunca entendeu que eu sou daltônico. Gente, é muita coisa, né, pra uma pessoa só. Eu peguei na fila, fui pegando tudo. Foi, aí vem. Vem. Só faltou você travesti. Não, eu sou transtornado. Mas você consegue hoje olhar para eles e ter esse entendimento? Tá bom, vai, erraram. Esse ponto eu não o julgo. Mas eu julgo da violência. Da violência. E principalmente de uma mulher aceitando apanhar do marido e apanhar dos filhos. Mas, amor, não é de uma época? A minha avó, que teria a idade dos seus pais, não, ela é um pouco mais velha, ela criou 5 filhos de uma traição. O meu avô traiu com a amiga dela, ela teve 5 filhos e minha avó ainda acolheu essas crianças para cuidar. Eu fazia frita, amor. Todas as crianças, a amante, todo mundo fritinha assim, servindo no almoço. Minha avó aceitou. Você não acha que é de uma época? Não, eu tenho mulheres que se não aceitaram isso, eu não acho. Naquela época já tinha quem não aceitava. Não, eu acho que você aceitar você ser maltratada por um marido e induzir os filhos a viver numa violência é uma coisa de caráter. Mas a culpa é dele, vamos dizer aqui. A culpa não é dela de ter um homem agressor em casa. Não, eu escutei muita coisa. Existe uma coisa que chama... A violência ou alcoólatra adicto, né? Adicto. Aquela pessoa que é tão alcoólatra quanto alcoólatra, mas não bebe.
Então, essa violência vem dela também. Uhum. Não é só dele. Porque se ela convive com esse tipo de violência e passa isso para os filhos e vive esse núcleo de violência, é dela também. Sim. Porque eu não reconheço a violência. E eu sou um autista, que eu tenho falta de filtro. Eu não saio empurrando as pessoas por mais que eu queira empurrar elas quando eu estou em crise. Tá chegando perguntinha. Gente, eu vou ler as perguntinhas todas, tá? Na hora que der uma coisa aqui. Vamos pular, então. Porque o assunto tá pesado, né? Freudiano. Mas posso falar? Eu acho terapêutico. Quando eu falo das minhas dores de infância, eu me liberto delas. Eu não tenho essas dores, sabe? O que me machuca bastante é que, assim, a gente autista é inadequado por si próprio, né? Que, poxa, você vive aqui com essa luz, não tá te incomodando. Pra mim tá incomodando pra caralho. Você quer que a gente apague e faz tipo rádio? Não quero, não, imagina. Só voz? Então você fica inadequado. O tempo inteiro você sabe que isso é inadequado. Então, chega uma hora que uma pessoa te induz a você ser inadequado, isso é maldade. Né? Por exemplo, você sabe que eu nunca escutei da minha família que eu tinha um olho bonito, meu olho era cor de merda. Cor de merda? A minha mãe sempre falou pra mim que meu olho era cor de merda. Tipo, comeu couve... Eu fui descobrir que meu olho é verde há 4 anos, porque eu sou daltônico, eu não vejo nada. Você não sabia que seu olho era claro? Não. Ninguém nunca falou, ai, que olho lindo. Todo mundo, na rua, sim. Então, ninguém falou que eu sempre respondi, é cor de merda. Porque ela só falava que o meu olho era cor de merda. Credo, gente. Entendeu? Tá vendo a violência? Não era o marido, tinha uma violência incutida ali. Entendi. Que ali, de repente, você encontra o arrimo para você ser violenta. Já te falaram que você parece com o Robbie Williams? Já. Ai, já. Quando eu olhei... Bonovox, eu fico tão chateado que falou, aí você parece o Rod Stewart, o Robin Williams, o Bonovox, Ted Boy Marino. Ted Boy Marino... Mas eu acho o Robin Williams, tanto o ator e quanto o do Bonovox, eu acho eles incríveis. Não, são, mas eu quero, né? Você queria se parecer... Eu quero ser só eu. Mas é que se eles não te conhecem, porque senão eles iam falar, você sabia que você parece o Heitor? Entendeu? Você foi rápida, esperta. Eu sou rápida, mas você não tá entendendo.